E aí, pessoal, pronto para mais um vídeo? Vamos gravar mais um vídeo aí da palavra do Senhor. E essa palavra de hoje é um pouquinho assim meio complicado, meio forte, né? Que muitos, a maioria não aceita, mas é a real da palavra. Quem é filho de Deus? Será que toda a humanidade, todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, será que realmente é filho de Deus? Todos aqueles que vai para a igreja, que estão, que ora todo dia, que reza todo dia, será que são filhos de Deus? Então a palavra ela nos diz quem é filho de Deus e quem não é. Então vamos lá? 1 João, capítulo 3, versículo 5 ao 6, que diz assim: bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu e nem o conheceu. Então essa palavra aqui ela é bem forte. Está falando que qualquer que peca não viu, não conseguiu enxergar esse Deus que fez toda a terra, que fez todo o céu, fez tudo. Então essa pessoa ela não conseguiu enxergar ainda esse Deus. E nem conheceu, então nunca conheceu. Por quê? Porque anda na prática do pecado. Quando a pessoa peca, ela está vivendo em pecado, ela está vivendo na prática do pecado. Por isso que na palavra vai falar também que Jesus é nosso advogado para nos justificar quando pecarmos. Mas por quê? Por causa que quando pecarmos, se vacilarmos, não quer dizer que toda vez que você pecar, você é perdoado, pecar, perdoado, pecar, perdoado. Não, você tem que lutar, você tem que buscar a presença do Senhor, tem que orar, tem que jejuar. Então, a caminhada com o Senhor não é fácil. Por isso que, então quer dizer que ninguém pode pecar? Ninguém pode cometer um vacilo? Acontece, não quer dizer que pode, é porque acontece. Né? Pode acontecer um vacilo, falar um palavrão, pensar mal de alguém, isso é pecado também, entendeu? Mentir, isso é pecado demais. Por quê? Por causa que o diabo é pai da mentira. E qualquer dia eu vou passar também a falar sobre a mentira. Mas hoje vamos falar sobre filho. Então, essa palavra já está falando, né? Que aquele que peca, que permanece no pecado, aquele que está pecando, ele nunca viu Deus e não conhece a Deus. E o que diz mais um pouquinho aí para frente no 3, no 8 ao 10. Então vamos ler no 8 ao 10? Vamos lá. Qualquer que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e o do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? São todos aqueles que primeiro estão lutando para viver em obediência à palavra de Deus, lutando, jejuando, orando, buscando, indo para a igreja muito, para quê? Para aprender a palavra de Deus, para se fortalecer, para o Espírito de Deus fortalecer a sua alma e para não pecar. Então, não é fácil servir a Deus. Então, viver em santidade, procurando viver em santidade, sem pecar, não é fácil. Então, isso é só para quem deixou se manifestar o Espírito de Deus. Então, se o Espírito de Deus está em você, você procura obedecer os mandamentos. Mas se o Espírito de Deus não estiver em você, você não está nem aí. Você não quer saber de igreja, você não quer saber de Deus. Deus é só na hora do socorro, Deus é só na hora da alegria, na hora que recebe uma coisa, uma bênção, na hora que recebe alguma promoção, qualquer coisa. Aí Deus está.
Quando está na pior, aí Deus está, mas quando está assim normal, tudo bem, né, tá tranquilo, então Deus não é necessidade de Deus, né? Só quando há tristezas e alegrias assim excessivas, né? Então, isso não pode acontecer para quem é filho. Agora, para quem não é filho de Deus, isso é normal. Para quem é filho de Deus, pecar, mentir, falar mal de alguém, ser inimigo de alguém. Por exemplo, tem inimigos. Ah, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. Com Deus não tem essa. Se você não gosta, gostando ou não, você tem que amar ele. Gostando ou não, você tem que se esforçar em ser uma pessoa que fala com ela, né? Pô, a fulano matou meus parentes. Ah, fulano só anda entrando em conflito com a minha família, com meus filhos. Não importa. Se você é filho de Deus, você tem que obedecer a palavra. E a palavra fala que a gente tem que bendizer os nossos inimigos. Bendizer aqueles que nos maldizem. Então é isso que está falando na palavra. Então se você é filho de Deus, se você se considera filho de Deus, obedeça ao evangelho. Porque senão você é filho do diabo. Isso é muito claro, gente. O Evangelho fala muito claro. Aqueles que são filhos de Deus praticam a justiça. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Se você não ama o seu irmão, se você não pratica a verdade, os mandamentos do Senhor, que é a justiça, que são os mandamentos, a palavra de Deus. Se você não pratica a palavra de Deus, você não é de Deus. Beleza? Então está muito claro. Só é de Deus quem luta, quem ora, quem busca a presença de Deus. E outra coisa, quem obedece o ID também. Você tem que também evangelizar. Nós aprendemos o Evangelho, íamos para a igreja para aprender do Evangelho. E quando aprendemos do Evangelho, nós passamos. Então, o ID do Senhor tem que ser obedecido. Se você não está nem aí, você não está preocupado em passar o Evangelho para o Senhor, você está fora de Deus 100%, fora de Deus. Tem que se preocupar em anunciar o Evangelho para aqueles que não conhecem, para aqueles que não estão nem aí com o Evangelho, para que eles venham ter conhecimento e a palavra venha transformar o coração daqueles que escutam. Amém? Eu e nem você não somos os transformadores. Quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Então, seja um homem, seja uma mulher de Deus, que faça a diferença na terra e que anuncie o Evangelho e que seja filho de Deus. Amém? Aí a palavra. Que Deus abençoe. Falou. É nóis.